Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que também nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje eu tenho a felicidade de receber Arthur Igreja, um dos maiores especialistas em tecnologia e inovação do Brasil. Arthur, muito boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, sempre um prazer enorme estar aqui. Arthur, um ano de pandemia, muitas mudanças. E o que eu quero saber de você é o seguinte, para a gente começar esse nosso bate-papo. Qual é o impacto desses novos hábitos de consumo, principalmente, nos negócios e na educação? Como é que a gente pode medir esses impactos, essas mudanças do consumo, que está completamente diferente de um ano atrás, nos negócios, restaurantes, bares, empresas e na educação, nas escolas, nas universidades? O que você já conseguiu perceber? Bom, vamos começar pelos negócios, pelas empresas, pelo varejo principalmente. As mudanças de hábito de consumo são gigantescas, sejam nas categorias de consumo, na forma como as pessoas estão consumindo, os canais de atendimento. Então, aquela digitalização que nós tivemos no primeiro momento veio para ficar. Muitos negócios ainda não se prepararam completamente, ainda estão na esperança de que simplesmente as coisas voltarão a ser como eram e, na verdade, passado um ano, o que a gente está vendo é que existe um período de convivência com a pandemia que é muito mais longo do que qualquer pessoa esperaria, e o fato é que as pessoas incorporaram esses hábitos. Então, mesmo nos momentos em que nós tivemos uma volta das coisas, mesmo que por um curto espaço de tempo, ali em setembro, outubro, que as coisas pareciam estar muito perto de um normal, os consumidores eles mantiveram esses hábitos. Então, as mudanças nas categorias foram gigantescas, a começar pelo que aconteceu, por exemplo, a diferença entre escritórios e casas. Hoje, 69% das empresas estão falando que vão diminuir os escritórios ou até eliminá-los. Eles vão se tornar pontos de encontro para alguns momentos. Do outro lado, por exemplo, para quem está fazendo vendas, né? Mais de 50% das vendas hoje já são vendedores fazendo atendimento remoto. Então, caiu para menos de um quarto o atendimento, aquele em que o vendedor vai até a empresa mostrar um catálogo, fazer uma oferta de produto. E o fechamento do negócio, mais de 80% das vezes, está sendo por canais digitais. Então, quer dizer, é um novo mundo. Nenhuma empresa está apostando que tudo vai voltar a ser como era. E é por isso que é importante, porque ainda tem, especialmente em algumas regiões do Brasil, alguns perfis de empresários que eles continuam resistentes a essa mudança. Então, eles precisam entender que já deveriam ter feito bastante coisa, né? E que essa mudança não tem volta. Além disso, quando a gente fala de categoria de produto, uma mudança enorme. As pessoas estão valorizando mais suas casas. A gente viu no ano passado um crescimento muito expressivo na venda de imóveis, não só para montar home office, mas porque as pessoas estão passando mais tempo em casa. Elas estão tendo que brincar muito mais tempo com seus filhos. As casas viraram playground, escolas, viraram shoppings, lugar de entretenimento. Então, nós vimos algumas categorias crescendo demais, como é o caso, por exemplo, venda de café em cápsula, máquinas de café em cápsula, o aumento foi de 200%. Venda de bicicletas, foi mais de 50%, as pessoas buscando uma atividade que seja um pouco mais distanciada. Então, quer dizer, de um lado cai jogo de futebol, pelada, do outro lado sobe ciclismo. De um lado, a gente está tendo queda do turismo, 43%, do outro lado, a gente vê categorias como produtos eróticos, mais de 50% de crescimento, vinho, 93%. Então, são novos hábitos, pets, crescimento gigantesco também. Então, é uma economia que ela está viva, ela está muito viva. Isso que é importante salientar. Tem muita gente que está só batendo nessa tecla de crise, de dificuldade, mas o fato é que é uma economia viva, mas com muita mudança. As pessoas estão valorizando outro tipo de produto, outro tipo de atendimento, e quem se mexe rápido está abocanhando essas oportunidades. Então, acho que a primeira coisa que eu chamaria a atenção é isso, que tem muito dinamismo e quem está de olho nessas mudanças de hábito está encontrando grandes oportunidades. Interessante você falar isso, porque outro dia me chamou a atenção uma história de um costureiro. Eu confesso que não sei qual é o estado dele, não é aqui em Santa Catarina, se não me engano é no Paraná. Aliás, você está em Curitiba, né? Agora você está em Curitiba? Curitiba. E, se não me engano, é aí no Paraná. Ele era um costureiro famoso, de um ateliê e tal, mas naturalmente com essa confusão toda, não tem mais festa, não tem mais casamento, não tem mais bodas de nada, não tem mais... Enfim, um costureiro de roupas elegantes, agora com certeza sofreu e está sofrendo muito. E aí esse cara
tirou lá do fundo do baú uma receita de família de sorvete, que relembrou não sei da onde, como, essas coisas assim, e começou a investir nessa receita. O fato é que em um ano ele deixou de ser costureiro famoso para se transformar em vendedor de sorvete e diz que a receita é um sucesso e que ele aproveitou, inclusive, profissionais do ateliê, ensinou a receita e que em um ano ele deu essa virada. Eu achei essa história tão magnífica, porque aqui a Joyce, minha produtora, está lembrando que a receita era uma receita da avó. Então, você veja, ele, certo naquele momento de estar ali triste, desesperado, preocupado com o que ia acontecer com aquele ateliê, que começou a cair as encomendas de vestidos e tal, ficou pensando o que fazer e lembrou da história da receita da avó. E em um ano o cara deixou de ser estilista e virou cozinheiro, quer dizer, sorveteiro. Então, é um belo exemplo, né, para isso que você está dizendo? Exatamente. Então, esse é um exemplo de... E o brasileiro, é claro, absolutamente ninguém queria nada do que está acontecendo, né? Então, claro, a gente tenta encontrar esperança, tenta encontrar algum alento, mas se tem uma coisa que está gravada na história do brasileiro são esses momentos de reviravolta, né? Seja por planos econômicos desastrados, sejam por reviravoltas políticas econômicas, enfim. Então, quem está no mercado há mais tempo, como possivelmente é o caso desse costureiro, as pessoas tendem a ter um pouco mais de calma nesse momento e lembrar que elas já passaram por isso, né? Então, por hora pode ser um sequestro de poupança, num outro momento pode ser uma pandemia, o importante é levantar a cabeça e continuar procurando alternativas, né? Então, é um caso louvável porque inspira, né? Pode trazer esse momento aí de reflexão de o que mais a gente sabe fazer, né? Que outra competência que nós temos, que outra coisa que o mercado pode estar interessado. E é muito nisso, se ele tivesse continuado a bater, eu acho que um grande aprendizado dessa história é que se ele tivesse teimado, se ele continuasse batendo, ora, ele teria que voltar a vender só com as grandes aglomerações. E fora o empobrecimento que acontece de forma ampla, né? Então, para a gente imaginar grandes, vultuosas festas, é uma coisa que vai levar um bocado de tempo. Então, é interessante também que ele não ficou insistindo e não ficou esperando, né? Ele não tomou essas duas atitudes. O que ele fez foi encontrar caminhos, isso que é o mais importante. E o encontrar caminhos passa sempre por observar essa mudança de comportamento, de hábito, né? Então, quer dizer, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, o que eu posso levar até elas, né? Então, é por isso que muita gente está produzindo conteúdo, e conteúdo de forma ampla, né? Eu estou dizendo, nós tivemos o ano passado um crescimento de 65% em buscas por como fazer alguma coisa. Então, do tipo, como pintar uma parede, como preparar um bolo, como fazer isso. As pessoas estão investindo seu tempo, isso se tornou um hobby também para muitas pessoas, ou porque ela está redescobrindo, né? Então, esse aí é um belíssimo exemplo. Então, está aqui, ó, a minha produtora Joyce, no meu ponto eletrônico, já atualizou a informação. O estilista é paulista e o nome dele é Rodrigo Rosner. Quer dizer, vale, com certeza, até vou atrás dele, Joyce, vamos atrás dele, né, Arthur? Porque vale um bate-papo, vale um Conexão ND com um profissional como esse, né? Estou anotando aqui o nome dele para aprender essa história também. Não é bacana? Quando você começou a falar, me veio essa história dele, que a gente até conversou sobre esse assunto em reunião de pauta, pensando em trazê-lo para o nosso SC no ar. E, enfim, a história acabou que a gente não foi atrás dele, mas agora, com certeza, vamos buscar para bater esse papo. Agora, voltando aqui para essa nossa fala com relação às mudanças de consumo, as mudanças de hábito de consumo e mudanças nos negócios e na educação. Vamos ainda para a questão dos negócios. O que você elencaria de pontos positivos e negativos com relação aos negócios nesse um ano de pandemia? Olha, o grande ponto positivo é justamente esse choque que muitas empresas estão tendo, porque no longo prazo, eu sei que é muito cedo falar isso e pode parecer até cruel com muitos negócios, mas muitos negócios estão passando pelo choque que provavelmente eles precisavam. Então, o que a gente viu ao longo do tempo, em várias pesquisas mostrando isso, que tem uma pesquisa do IBGE mostrando que no começo da pandemia, 77% dos empresários falavam que a pandemia era simplesmente terrível para os seus negócios. E esse índice foi caindo. Então, não é que a pandemia ficou boa, mas é que ele aprendeu coisa nova. Então, de repente, ele começou a vender pelo WhatsApp, começou a vender pelo Instagram. Esse desenvolvimento de novos canais, provavelmente essas empresas não fariam essas mudanças sem a pandemia. O mesmo está acontecendo nessas equipes de venda,
que eles estão descobrindo que podem ser muito mais produtivos, que eles podem alcançar o Brasil inteiro, que eles não precisam ficar na estrada o tempo todo. Então, tem várias empresas que se descobriram mais produtivas, otimizando recurso e tempo, utilizando esses novos canais de comunicação com seus consumidores, ampliando o mercado. Então, é aquela velha história. Quando a gente olha, puxa, o ano passado a economia caiu 4%. Tem que sempre lembrar que isso é a média, né? A média de todos os negócios. Então, não é que todo mundo caiu 4%. Tem gente que, claro, tristemente caiu muito mais, como eu falei, do setor de serviços, setor de eventos, porque aí realmente, salvo alguns eventos online, a coisa fica muito complicada. Mas do outro lado, nós tivemos grandes vencedores. Então, foram justamente essas empresas que falaram, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E elas saem fortalecidas, elas saem mais modernas. Então, eu diria que o Brasil está passando por um choque aí de modernização que vai ser muito importante. E aí o ponto negativo dessa história toda, eu volto naquela história das empresas que ainda não fizeram o suficiente. Então, eu vou trazer aqui algumas estatísticas. Por exemplo, o Pix caiu no gosto da população, passados 4 meses aí da implementação. Só para dar um dado, o número de transferências de Pix hoje é quase 5 vezes maior do que TEDs e DOCs, né, por pessoa física. 200 milhões de transações no mês de janeiro. Então, quer dizer, o brasileiro pegou o gosto por aquela história, olha, eu te faço um Pix para pagar um serviço, para pagar um pequeno item e tudo mais. E quando a gente olha as empresas, só 16% dos varejistas aceitam Pix nesse momento. Então é isso que chama a atenção. De um lado, o consumidor incorporou uma nova tecnologia, ele está falando, gostei, estou achando legal usar isso, e a empresa, ela não foi atrás de como é que ela implementa isso. Então, quer dizer, é um consumidor que daqui a pouco chega lá e fala, olha, eu queria pagar com o Pix. E aí o comerciante fala, veja bem, mas é que eu não sei direito como é que funciona e tal. E aí o consumidor fica com uma impressão negativa. Então, olhando todas as informações de forma ampla a respeito do varejo, ainda tem muito trabalho a ser feito. Mais de 65% dos empresários, por exemplo, eles fazem provisionamento de item. O que isso quer dizer? O que vai na gôndola? O que ele vai vender? 65% deles não utilizam nenhuma forma de informação digital para escolher esses produtos. Eles só olham o que consumiu no período passado. Então, quer dizer, um olhar para o retrovisor e um olhar das suas lojas físicas, sendo que hoje as pessoas estão comprando muito pela internet. Então, ele nem analisa que categorias que as pessoas estão comprando na internet para tentar alterar o seu mix de produto. E aí o que acontece? Ele fica com um produto encalhado e acaba culpando a crise. Então, acho que a gente tem muito terreno aí ainda para estar mais atento a isso, para ter essa gestão um pouco mais dinâmica nas nossas empresas. Era exatamente aí que eu ia entrar e te pedir o seguinte, o que você diria hoje para quem está nesse processo, esse empresário que está aí não abrindo os olhos para essas mudanças, esse empresário que nesse 1 ano ainda não conseguiu perceber esse movimento, ainda não conseguiu se mexer, que tipo de apoio ele tem, quem é que ele deve buscar e o que você diria para quem está começando? Se agora, por exemplo, alguém está nos assistindo em casa e mesmo nesse momento todo de pandemia, de susto, de incerteza, está pensando em investir, está pensando em montar um negócio, está pensando em começar. Como é que ele deve começar? São 2 perguntas, tá? Primeiro, o que você diria para essa pessoa que ainda não entendeu que tudo mudou? E depois, o que você diria para quem vai começar um negócio nesse momento? Eu acho que a primeira dica é buscar ajuda. Então, o mundo está complexo, essas conclusões elas não são elementares, então também o primeiro ponto não é se culpar por causa disso, está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E aí, normalmente, a gente consegue entender coisas mais complexas quando a gente busca ajuda. Então, ponto positivo, está tendo muito evento online, muitas instituições estão se organizando, sejam as associações comerciais, as associações empresariais, sindicatos de empresas, Sebrae, tem muitos entes aí tentando formular conteúdo, eventos, encontros, lives, podcasts, enfim, justamente para debater esses temas. Então, de repente, você olha um evento desse, e eu sei, tem muito evento acontecendo, então a pessoa fala, puxa, mas mais um, será que eu entro nesse? Mas, de repente, no meio daquela 1 hora ou meia hora que você dedica a isso, vem justamente o estalo, vem justamente o insight que pode ser uma reviravolta para o seu negócio, assim como aconteceu com o caso do Rodrigo, que certamente ele estava lá pensando, caramba, o que eu vou fazer com o meu ateliê, o que eu vou fazer com o meu ateliê? E, num momento, vem o estalo da receita, e aquilo ali foi um ponto de virada para ele. Então, eu acho que é importante investir um tempo, porque é aquela história que eu estava falando,
da insistência. Se de repente o Rodrigo ficasse lá ateliê o tempo inteiro, cavando cada vez mais fundo, não ia nem dar tempo dele lembrar da receita. Então, acho que dedicar um tempo a aproveitar essas ajudas é muito importante. A outra coisa é conversar com outros empresários. Então, isso aqui é um quebra-cabeça, entendeu? De repente, um encontrou uma boa alternativa para canais, o outro encontrou uma boa alternativa para sortimento. E muitas vezes a gente fica lá sozinho, tentando encontrar todas essas respostas e humanamente é impossível. Para quem está começando, o ponto de partida é entender essa mudança, né? Então, como eu estava falando, as categorias mudaram, né? Então, como eu citava, por exemplo, o mercado de instrumento musical, um mercado que há muitos anos só passava por dificuldade no Brasil, lojas fechando, margens apertadíssimas, e agora o que acontece? As pessoas estão mais em casa. Uma pesquisa mostrou que no ano passado o crescimento no Brasil foi de nada mais, nada menos do que 250%. E aí pouca gente viu isso. E aí, se vocês pesquisarem, antes de ontem, exatamente antes de ontem, a Amazon inaugurou a sua loja de instrumento musical. Então, perceba que essas empresas elas estão de olho nisso tudo, né? Mas o que não quer dizer, então acabou a oportunidade, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, acho que o ponto de partida para quem está começando é não apostar nos negócios com cara pré-pandemia. Tem que mergulhar, porque, como eu falei, esses hábitos, com a chegada da vacinação, com tudo isso, as pessoas elas degustam esses hábitos e elas não abandonam, elas estão incorporando novos hábitos. Então, é aquela história que eu falei, que está vendendo 50% mais bicicleta. A pessoa começou a pedalar, ela vai pegar gosto por aquilo e isso fica. Ela vai precisar comprar peça de reposição, ela vai querer trocar por uma bicicleta melhor daqui a pouco, ela vai convidar mais pessoas para pedalar com ela. Então, é uma oportunidade que não se extingue com a pandemia. Então, para quem está começando, fazer essa pesquisa de mercado e outra, usar o máximo da tecnologia para ter uma empresa enxuta, porque hoje é possível, né? Então, hoje, o que eu vi são casos de empresas que se tornaram 100% virtuais, empresas que nasceram, que têm atuação, e eu estou falando de empresa aqui de 100, 200 funcionários, que não tem um singelo escritório alugado. Por quê? Porque ela entendeu que no ano retrasado não dá para fazer isso. Agora, ela falou, bom, agora eu vou contratar quem tiver no lugar que estiver do Brasil, eu vou atrás de gente boa e vou fazer uma empresa mais enxuta. Então, acho que olhar essas novas possibilidades é muito importante para quem está começando. Você sabe, Arthur, que aqui em Florianópolis, por ser Florianópolis, essa linda Ilha da Magia, tem um monte de profissionais de empresas do outro lado do mundo. Estão trabalhando aqui felizes da vida com o seu laptop e vão, mergulham, curtem o mar maravilhoso que a gente tem, quando pode, né? Quando está liberado, espero, né? E estão lá trabalhando nas empresas, nas maiores empresas do mundo, morando em Florianópolis. Isso já era assim antes, mas agora, com certeza, não tem essa estatística, não posso te dar esse dado de pesquisa, mas a gente sabe disso, a gente conversa sobre isso, a gente ouve histórias de pessoas que escolheram Florianópolis. Tem muita gente que mudou para cá exatamente nesse ano de pandemia, porque foi contratado virtualmente por uma empresa e entre morar em Rio, São Paulo, ou, enfim, qualquer outro local, resolveu morar em Floripa. Então, isso é uma tendência que não tem mais volta, com certeza, né? Exatamente, exatamente. Então aquilo que algum tempo atrás as pessoas chamavam de nômades virtuais, né? O nomadismo virtual, e parecia uma coisa meio para youtuber, né? Uma coisa para quem vive de Instagram. Então, quer dizer, puxa, como assim? A pessoa está só viajando. Então, parecia coisa de gente que já tem muito dinheiro guardado e pode se dar o luxo de fazer isso. E hoje a realidade é completamente diferente. É uma realidade que já era mais madura em alguns países, né? Esse mercado dos freelancers, dos prestadores de serviço, porque, afinal de contas, para muitas profissões hoje, que a pessoa precisa exatamente o que você falou, ela precisa de um notebook, de uma boa conexão e dali ela consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Então, aonde ela está é muito pouco relevante. Aí ela vai poder tomar essa decisão baseada no estilo de vida, nas prioridades da família dela. Claro que isso não é a realidade para muita gente, então ainda estamos falando de uma minoria afortunada, né? Afortunada no sentido da profissão que ela exerce e da possibilidade de ela encontrar essas vagas, mas o fato é que isso está crescendo muito. Então, sem sombra de dúvida, é uma tendência. Bom, isso tem muito a ver com a questão da formação também. Você acabou de falar exatamente isso, da formação educacional. Então, eu vou deixar para o próximo bloco, vou te convidar para esperar aí um minutinho, a gente vai para o intervalinho, convido você também que está em casa nos acompanhando, para esperar um minutinho, porque o Arthur falou agora sobre as mudanças de consumo e o impacto disso nos negócios. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o impacto na educação. Gente, tem muita coisa mudando e a gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. É um minuto só. Até já, Arthur.
Estamos de volta. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que também nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos de volta com Conexão ND desta noite de sexta-feira, que hoje recebe Arthur Igreja, gente, um dos maiores especialistas em tecnologia e inovação do Brasil. Arthur, no primeiro bloco a gente falou das mudanças todas, que os hábitos de consumo que são diferentes agora, tudo que mudou, tudo que impactou na área dos negócios, né? Você trouxe aí os pontos positivos, os pontos negativos, enfim. Agora eu queria falar do que essas mudanças estão acontecendo, o impacto dessas mudanças, dos hábitos de consumo na educação, nas escolas, nas universidades. Queria que você trouxesse um panorama aí para a gente do que está acontecendo. O desafio na educação é gigantesco, né? Porque, assim como nos negócios, ninguém poderia imaginar que nós estaríamos ainda falando dessa pauta em 2021, né? Então, parecia num primeiro momento, e é impressionante como muitos lugares conseguiram fazer essa virada rápida, né? Então, literalmente, em alguns lugares, num final de semana, nós chaveamos aí do ensino presencial para o ensino online, mas num primeiro momento tinha um pouco aquela cara de algo temporário, né? Ou seja, vamos passar por algumas semanas, e essas semanas se tornaram meses, e agora nós já completamos bem além de um ano, né? Então, ninguém imaginaria isso. E aí, entre idas e vindas, né? Porque, afinal de contas, nós tivemos retomada parcial, revezamento, volta completa, fechamento completo. Então, entre idas e vindas, eu acho que tem muito aprendizado. O desafio nas escolas é gigantesco, porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma geração que, em diferentes estágios, está perdendo alguns elementos, né? Então, tem alguns casos de crianças que poderiam já estar frequentando a creche. É um período fundamental em que ela começa a socializar, ela começa a entender os seus limites, ela começa a entender que ela não tem os mesmos direitos que ela tem em casa, né? Então ela tem que aprender a conviver com isso, e isso não está acontecendo. De outro lado, o período de alfabetização, o período dessa descoberta, né, de como é que ela lida com esses novos temas. Muitos pais extremamente preocupados, porque, afinal de contas, eles não têm eles têm a vocação, obviamente, de tentar educar os seus filhos, mas não necessariamente a metodologia e mesmo o tempo, né? Então, aquele cenário idealizado do tipo, o pai e a mãe estão lá ministrando as aulas e acompanhando, isso não é a realidade, né? Muitos pais estão ali se desdobrando, tentando encontrar alguma forma de conduzir tudo isso, e as crianças, elas têm níveis muito diferentes de aprendizado. Então, o fato é que elas têm uma perda de socialização. Nós vamos ter que entender como recuperar isso, né? Como tratar isso. E aí, falando do mercado de trabalho, da formação superior, tem um outro desafio gigante. O EAD já era muito presente no Brasil, né? Então, principalmente por questões de custo, por questões de estratégia dos grupos educacionais, que passaram por grandes fusões nos últimos tempos, e eles focaram muito nisso, né? Então, de um lado, os alunos tentam procurar o curso que cabe no seu bolso, e, de outro lado, a instituição ela tenta ganhar escala, né? Então, quer dizer, ela contrata menos professores, ela tem muitos campos virtuais, e isso não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Então, tem gente que ama o ensino presencial, tem gente que adora o ensino à distância. Mas o fato é que tem um descolamento, né? De um lado, a gente vê muitas empresas falando o seguinte: não consigo contratar gente boa, não tem candidato suficiente. E, do outro lado, a gente tem um país aí com mais de 25 milhões de desempregados, lembrando que são pessoas que estão ativamente procurando emprego, né? Então, não estou falando de pessoas que estão sem ocupação e que poderiam estar trabalhando, porque aí o índice é absolutamente assustador. Então, quer dizer, algo está errado, né? Se de um lado a empresa fala não consigo gente, e do outro lado as pessoas estão falando não consigo oportunidade, é porque está faltando uma conexão aí no meio. Então, me parece, a gente está vendo esse movimento mundo afora, que, de um lado, as universidades, as faculdades, elas têm um modelo bastante rígido, né? Então, seja pelo MEC ou por evolução do como o mercado se desenvolveu. Mas o fato é que tem lá uma série de coisas voltadas mais para um viés científico, que é importante para muita gente. Afinal de contas, a gente só tem vacina por causa de pesquisador, a gente só tem o conhecimento para produzir medicamentos pelas universidades, através desse público, mas isso é para uma parcela da população. Então, é a pessoa que quer fazer uma especialização, mestrado, doutorado, se tornar um pesquisador. Agora, o que o mercado está chamando a atenção é o seguinte: olha, talvez isso não é para todo mundo. Então, se tiver uma formação mais direta ao ponto, mais prática, mais curta, eu estou contratando. E, como sempre, o mercado de tecnologia está na frente disso. Então, Florianópolis é
o exemplo nacional nessa história, né? As empresas, elas literalmente brigam entre si para conseguir talentos, né? E muitas vezes esses talentos eles têm que provar competência, não necessariamente diplomas. Então, é muito essa mudança que o mercado está passando. Interessante que o Google anunciou agora, essa semana, ou semana passada, mas é recente, que vai oferecer cursos. Corrija-me se eu estiver equivocado e traga mais detalhes sobre isso. O Google vai contratar profissionais que tenham cursos e, ao mesmo tempo, cursos menores, mas mais objetivamente voltados para aquela necessidade, e, ao mesmo tempo, vai oferecer cursos de formação também, é isso? Exatamente, eles passaram por essa dificuldade, eles não conseguem contratar. Então, tem muito brasileiro que está daqui trabalhando lá, né? Mas eles procuram no mundo inteiro. Então, a dificuldade dessas empresas, eu me recordo numa das vezes que eu tive na sede do Facebook, na sede do Google lá, e eu perguntava, escuta, mas qual que é o maior desafio que vocês têm? Eles falam, olha, a nossa limitação é de cérebros, é de pessoas. Então, a gente, se baixar a barra da nossa exigência, possivelmente a gente vai encontrar gente. Mas no nível que nós precisamos, tá difícil de encontrar. Então, cansados de esperar ou com muita dificuldade de encontrar candidatos, o que eles fizeram foi, eles deram um passo atrás e criaram os cursos com as competências e habilidades que eles esperariam dos candidatos que eles contratariam. Então, eles falaram o seguinte, puxa, se o candidato está batendo na trave toda vez, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse curso, então eles estão vendendo cursos a $240, né, com duração de 4 meses, falando o seguinte, se você fizer esse curso e se você passar pelas tarefas, são mais de 100 testes durante esse curso, é exatamente isso que eu quero de um candidato. Então, na verdade, eles estão dando a trilha, a receita. E o interessante de notar é que, por exemplo, um curso de TI médio nos Estados Unidos, o custo médio, a gente está falando de $38 mil. Então, eles estão falando o seguinte, olha, a gente entende que não precisa levar 4 anos, dá para fazer em 4 meses e não precisa custar $38 mil, pode custar 240. E é esse candidato que a gente quer. Então, é uma coisa que tem mais a cara do que nós tínhamos muito forte aqui no Brasil e ao longo do tempo se perdeu um pouco, que sempre foi o ensino profissionalizante, né? Então, antigamente, o segundo grau técnico, segundo grau científico para quem é jovem há mais tempo, os cursos técnicos aí que são mais direto ao ponto. Então, acho que é muito isso que o mercado está sinalizando. Tem espaço para quem quer fazer doutorado? Claro que tem, sempre terá. Agora, nós temos que entender que o mercado está procurando alternativas, né? Então, de um lado, ele quer alguém que saiba programar, que saiba programar bem, desenvolver software, que seja um bom cientista de dados. E essa pessoa não necessariamente precisa ter as mesmas aptidões de alguém que vai trabalhar numa indústria farmacêutica, de alguém que vai trabalhar com pesquisa. Então, são caminhos diferentes. E eu acho que isso é muito interessante, porque aumenta a possibilidade também do candidato encontrar aquilo que o agrada, né? Então, acho que esse passo do Google é muito importante. E o legal é notar também que outras grandes empresas, logo depois do anúncio do Google, falaram o seguinte, quer saber, para as minhas vagas de TI, eu também aceito esse curso rápido do Google como substituição de um diploma universitário. Então, não é o fim do diploma universitário, é um complemento, né? Então, para algumas pessoas, esse vai ser o caminho para o mercado profissional. Olha que bacana. E com certeza, uma pessoa dessa que se destaque num curso desse já sai com emprego garantido, né? Então, ainda tem isso. Você está ali fazendo o curso num local que provavelmente pode, no futuro, te absorver como profissional. Exatamente. Vem cá, se você fosse arriscar um tempo, quanto tempo você diria que houve de evolução na parte digital, na parte de tecnologia, nesse 1 ano de pandemia? Quanto tempo a gente avançou? Essa é uma pergunta super difícil, porque, na verdade, nós não saberíamos, né? Impossível, é aquela velha história, né? Quando você toma o caminho A, você nunca pode imaginar o que poderia acontecer no B, né? Então, é só uma suposição. A gente não sabe o quão rápido as coisas iriam acontecer sem a pandemia, mas eu acho que dá para olhar a coisa sob uma outra ótica. Então, quando a gente olha os números, por exemplo, de comércio eletrônico, da educação, de vários mercados, o que a gente viu foi, por exemplo, mesmo pegando o número dos Estados Unidos e aqui no Brasil, algumas taxas de crescimento foram até maiores, o fato é que no intervalo de 90 dias, nós tivemos mais digitalização do comércio do que nos 11 anos anteriores. Então, aí dá para ter uma medida de comparação, né? Então, quer dizer, nos outros anos, aumentava por volta de 1% por ano e nós tivemos o que aconteceria em 11 anos, a projeção. Então, tem gente falando aí que pelo menos 5 anos foram antecipados.
Mas eu te diria que o grande movimento não é nem esse. O que está acontecendo é que as empresas, eu costumo dizer o seguinte, mais empresas e mais pessoas chegaram em 2021, porque afinal de contas tem muita gente falando o seguinte, nossa, nós antecipamos 2025. Mas na verdade, o que as pessoas estão incorporando nas suas vidas são coisas que já estavam prontas. Então, pouquíssima coisa foi efetivamente desenvolvida na pandemia. Agora, um mundo de coisas foi incorporada. Então, o que eu quero dizer? As videochamadas, né? Hoje nós temos aí, só para pegar um exemplo, né? A plataforma Zoom, que por acaso é a plataforma que nós estamos usando para conversar nesse momento. Ela tinha 10 milhões de usuários por dia, ela passou a ter mais de 300 milhões de usuários todo dia. Então, quer dizer, ela cresceu 30 vezes no intervalo de 60 dias, mas ela está pronta há 9 anos. Então, na verdade, o que acontece? Algumas pessoas tinham hábitos de 2012, 2010, 2015. Então, mais do que uma antecipação do futuro, eu diria que mais pessoas chegaram em 2020 e 2021. Muito boa essa sua fala, esse raciocínio, interessante. Essa questão da videochamada, para a gente, para nós jornalistas, por exemplo, foi muito boa, muito interessante. Você viu, eu jamais poderia estar te fazendo essa entrevista agora, ou teria que ter te convidado para vir aqui a Florianópolis, ou a gente não poderia estar conversando. Então, deu uma agilidade no nosso trabalho, deu uma liberdade no nosso trabalho. O nosso SC no Ar, por exemplo, o jornal que eu tenho a honra de comandar todo dia de manhã, a gente está aqui em Florianópolis falando com especialistas do mundo todo, sem medo de ser feliz. Outro dia entrevistei gente na França e eu falo que está na França, não pode falar, podia nem falar. A pessoa está em Paris e daí? Está aqui, está aqui em Florianópolis trazendo para a gente aquela informação importante. Então, isso para a gente também, como jornalista, foi muito bacana. Legal você fazer esse registro. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta difícil. Outro dia eu conversei com o secretário de Inovação, Tecnologia e Inovação de uma cidade aqui de da Grande Florianópolis, de São José. O FET, um cara muito antenado, ligadaço em tecnologia, e aliás está fazendo um trabalho muito bacana em São José. E ele trouxe um dado que me chamou a atenção, 85% das profissões que vão existir em 2030 ainda nem existem. O que você acha desse levantamento, desse dado, dessa estimativa? Eu acho que é uma boa provocação para que todo mundo fique muito antenado, mas eu só colocaria em perspectiva, porque volta e meia, então tem muitos estudos aí que saem, alguns falando em 45%, alguns falando em índices até maiores, mas eu colocaria em perspectiva de duas maneiras. A primeira delas é o seguinte, não tem como, se a gente já conseguisse cravar esse número, é como se a gente já soubesse quais são essas profissões. Então, o número, sabe, é uma grande estimativa, porque se a gente já conseguisse enxergar daqui a 10 anos, aí não seria o futuro, seria o trabalho. O que eu quero dizer? É como quando você está fazendo um projeto. Se você já consegue enxergar começo, meio e fim, ele não necessariamente é uma coisa completamente nova, porque se você já enxergou começo, meio e fim, você já sabe fazer aquilo. O que te separa de alcançar aquilo são horas de trabalho, mas você já sabe como vai alcançar aquilo. Então, quando a gente fala do desconhecido, é extremamente difícil estimar o desconhecido. Então, se vai ser 85, se vai ser 80, se vai ser 40. Sim. A segunda coisa, quando as pessoas pensam nisso, elas acham o seguinte, caramba, vai sumir o jornalista, vai sumir o médico, vai sumir o advogado, porque afinal de contas é mais de 80%. Então, você está me dizendo que 80% de quem eu estou olhando, essas profissões não vão existir. Muito pelo contrário, as áreas de negócio, elas são sempre as mesmas. Então saúde, direito, educação, jornalismo. E a outra coisa, o jeito que nós estamos trabalhando em 2021 seria impensável, e o exemplo que você trouxe na pergunta anterior, por exemplo, eu me conectei com alguém que está na França fazendo o Jornal da Manhã e dali a pouco eu chamei outra pessoa e tal. Esse cenário, se você tivesse que explicar para a Márcia de 10 anos atrás, soaria como ficção científica. Então, eu diria, o que nós estamos fazendo hoje era absolutamente impossível de descrever 10 anos atrás. Então, naquela cabeça e nas ferramentas que nós tínhamos há 11 anos atrás, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2008, 2009, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Uber, não existia Airbnb, não existia absolutamente nada disso do que a gente está usando no dia de hoje. Então, o que nós estamos fazendo hoje é ficção científica
para a nossa própria versão de 10 anos atrás. E nós continuamos aqui. Então, possivelmente, quem está assistindo estava trabalhando há 10 anos atrás, está trabalhando hoje e continuará trabalhando daqui a 10 anos, caso continua evoluindo e aprendendo. Então, acho que o ponto é esse, não precisa ter medo do tipo, é o fim da medicina. Não, a medicina ela vai existir enquanto tiver gente precisando de tratamento de saúde. Enquanto isso vai precisar? Para sempre, para sempre. Enquanto existir pessoas na Terra, elas vão precisar melhorar a sua saúde. Agora, vai ser um médico que vai trabalhar do jeito que trabalha hoje? Pode ter certeza que não. O que vai colocar ele no mercado de trabalho daqui a 10 anos? Continuar aprendendo. Então, acho que é menos medo com essas mudanças e é mais ânimo e vontade de aprender. Ótimo, até porque fecha a ideia do FET. Com certeza o secretário FET, quando falou nesse sentido, até porque ele trouxe essa informação falando porque a cidade agora está criando um grande projeto, um novo projeto para dar suporte para empreendedorismo, novos empreendedores. Com certeza foi nesse sentido, da atualização, que é exatamente a crítica que você fez no primeiro bloco, quando você disse de empresários que não se atualizaram, não se modernizaram e ainda não mudaram o padrão, mesmo depois de um ano de pandemia. Olha, por incrível que pareça, o nosso encontro está quase terminando. Eu não queria te terminar sem falar de uma coisa muito importante. Quando eu te entrevistei uma vez no SC no Ar, tempos atrás, a gente estava falando da vacinação e do risco da vacina, das pessoas não acreditarem na vacina. Naquela época, acho que faz uns 2, 3 meses que você esteve comigo ali, a vacina ainda estava, a gente precisava falar da vacina. Hoje, 90% dos brasileiros já apostam na vacina. Ponto positivo, né? Queria a sua avaliação para isso. Ponto fantástico. Vitória da ciência, vitória da observação. O que eu quero dizer? Num primeiro momento, poucas pessoas foram vacinadas, e aí a gente descobriu aquilo que já se sabia, né? Porque, afinal de contas, aquele temor era infundado, né? Era muito fruto dessas fake news, dessa boataria de WhatsApp, né? E me parece que era muito em virtude de que o Brasil não tinha vacina. Então, o que acontece? Quando a gente não tem algo e não tem contato com alguma coisa, a gente tem medo daquilo. Então, é meio aquela história, eu ouvi falar de tal coisa, o nosso primeiro sentimento é de rejeição e medo. E aí, de repente, a gente viu uma pessoa sendo vacinada, outra, um familiar e tal, e a saúde dessa pessoa está muito bem. Então, quer dizer, a gente está tendo uma queda pronunciada, assim como no mundo inteiro. Então, a gente poderia ter entendido isso antes, a gente poderia ter dado mais prioridade a isso antes, mas tem vezes que a gente demora um pouquinho para aprender. O importante é que deu certo no final das contas. Então, o temor da vacina não é mais um inimigo no Brasil. Foi uma coisa muito perigosa ali no final do ano, quando os índices passavam de 30% das pessoas que falavam, olha, eu vou esperar para ver o que vai acontecer ou não vou me vacinar de jeito nenhum. E essa pauta, simplesmente, ela perdeu importância porque, simplesmente, a razão venceu. E para a gente fechar, o que você levantaria de pontos positivos de tudo que você viu, que você acompanha, você faz palestras no Brasil inteiro, enfim, e no mundo. O que teria de exemplo bacana, importante, que não podemos deixar de compartilhar com quem nos acompanha? Seja exemplo de onde for, do país que for. O que você gostaria de destacar? Eu acho o meu destaque final aí é sempre no sentido de que nós temos que ter a observação se nós estamos olhando uma fotografia ou um filme, né? E sempre o que é mais importante é o filme. Então, o que eu quero dizer? Nesse momento, o Brasil está passando pelo pior momento, né, na pandemia. Os números são... A gente perde a noção dos números, né? A gente ficou chocado lá com 11 de setembro, com a queda das torres, e hoje estão caindo basicamente 2 daquelas torres todo dia no Brasil, né? Então, a gente fica um pouco... perde a noção das coisas. Essa é a fotografia. Agora, de outro lado, olhando, mais uma vez, o Brasil estava com medo da vacina enquanto os outros países estavam vacinando. E hoje a gente está vacinando lentamente. O que eu quero dizer lentamente? A gente está vacinando uma parcela muito pequena da população todo dia. O desafio é aumentar essa taxa, né? O Brasil não é o 5º país que mais vacina no mundo. Isso é em número absoluto. A gente precisa crescer muito em número proporcional, porque a nossa população é grande. Então, quer dizer, vacinar mais de 10 milhões de pessoas, uma população de 213, é muito pouco. Nós temos que chegar em 25%, 30%, 40%. E aí, olhando esses países, e eu só queria destacar 3, Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos estava passando por um problema muito pior do que o nosso, em termos de mortalidade. E o que aconteceu? Deu todo o foco em acelerar a vacinação, passou da casa dos 30%, e se vocês olharem o que aconteceu lá, a mortalidade hoje é uma fração do que nós temos no Brasil. Então, a vacinação ela começa a ganhar velocidade aqui no Brasil. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a fotografia é muito pessimista, mas o filme
é de que daqui a 45, daqui a 60 dias, a gente pode ter um mundo absolutamente diferente no Brasil. Eu tenho certeza disso. Então, o desafio é, se a gente focar, cobrar para que a vacinação seja acelerada, para que a gente não tenha o que vivemos em março. Em março, uma promessa de 40 milhões de doses caiu para 20. Então, isso não pode acontecer. A cada dia nós estamos perdendo tempo. Mas o fato é, se isso acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, daqui a 45 dias a gente pode estar tendo uma conversa de celebração, de uma vitória, de voltar para uma vida normal, que é o que aconteceu nesses países. Então, esses países já estão degustando a volta da vida normal, a vitória da vacinação, a superação da doença. Arthur Igreja, tomara, oxalá, tomara. Então, você já está convidado para daqui a 45 dias voltar aqui no nosso Conexão ND, para a gente, se Deus quiser, comemorar esse momento melhor, esse momento de vacinação completa, maior, pelo menos mais ampla, aqui no nosso país. Que delícia de bate-papo, como sempre. Infelizmente chegou ao fim. Foi um prazer te receber aqui. Beijo no coração. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Até a próxima. Ótimo final de semana para você. Valeu, Arthur. Catarinense de Videira, né? Sempre gosto de falar isso, é de Videira, não é isso? Exatamente. Amo Santa Catarina. Valeu, querido. Obrigada. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira, te desejando um ótimo finalzinho de noite, um lindo final de semana e te convidando. Segunda-feira, cedinho, ao vivo, 6h30 da manhã, eu e minha equipe esperamos por você no nosso SC no Ar. Beijo no coração e até segunda-feira. Tchau, tchau.